Boa noite, amigos. Vamos iniciar então a nossa tarefa de domingo à noite, né? O nosso compromisso de domingo à noite, para conversarmos um pouco sobre Evangelho, sobre doutrina espírita. Lembrando sempre que é importante, antes de tudo, iniciarmos elevando o nosso pensamento, rogando a Deus, rogando ao plano maior, que nos abençoe a todos, que nos proteja, que nos ilumine, que nos dê serenidade para atravessarmos este momento e todos os momentos dessa encarnação, e que seja feita sempre a vontade de Deus, de Jesus acima da nossa. Que assim seja. Boa noite, gente. Então, nós vamos falar hoje sobre a necessidade da encarnação. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no item 25, há uma pergunta que Kardec faz. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Algumas pessoas acham que o plano físico... Boa noite, gente. Acham que estar no plano físico, que é a encarnação, é uma punição, é um castigo. Na verdade, a encarnação, ela é uma prova inconteste da misericórdia divina. E ela faz parte dos mecanismos de evolução, dos mecanismos de progresso. Porque alguém pode perguntar assim, mas a gente não pode evoluir só estando no plano espiritual? Veja bem, quando você é ensinado uma lição, você não é simplesmente o fato de você ter sido apresentado aquele conhecimento, aquela instrução, isso não garante que você internalizou a lição e que você realmente está seguro daquilo e que você não vai errar. Então a forma, boa noite, Eliette, a forma como a gente garante, como o plano espiritual garante, assegura de que nós aprendemos as lições, de que nós realmente cristalizamos em nós as instruções, são através das existências materiais. Então elas são importantes em vários aspectos. A primeira coisa é que quando nós precisamos entender que nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. Quando a gente fala em simples e ignorante, ou seja, sem nenhum conhecimento, com potencial de aprender tudo que há para se aprender. E simples, oi Alisson, seja bem-vindo. E simples no sentido de que nós não temos a competência ainda, então temos todo o potencial de evolução. Então essa é a tradução de simples e ignorantes, ou seja, com todo o potencial de progresso em conhecimento em todas as áreas. Então nós somos criados dessa forma. Somos criados como forma de energia e nós vamos passando por todos os reinos da natureza. Nós temos os nossos estágios no plano da energia, depois nós temos os estágios no plano mineral, no plano vegetal, depois evoluímos para o plano material, que é no plano animal, desculpem, e depois do plano animal é que nós ingressamos no reino hominal. Claro que toda essa evolução não se deu aqui nesse planeta, se deu em outros planos, em outros locais. Um de nós é originariamente deste planeta, do planeta Terra. Por isso, se vocês olharem para o planeta Terra e se sentirem assim meio estranhos, assim, ó, tô meio fora de casa, tô meio deslocado, tudo bem, tá? Porque nenhum de nós é originariamente daqui. Nós somos muito antigos, embora sejamos espíritos jovens, mas somos muito antigos como formas de vida para sermos originários daqui desse planeta, certo? Mas é importante saber que as primeiras, quando nós entramos no plano hominal, tá? No reino hominal, nós precisamos ter encarnações materiais para que a gente consiga interagir, aprender e conseguir
Desculpa, eu fui ler uma coisa que a Tati botou ali e me desconcentrei. E conseguir colocar em prática as coisas que nós estamos aprendendo, internalizar isso. Então, vejam bem, a encarnação, ela não é um castigo, ela jamais será uma punição. Ela é uma lei, ela é um mecanismo de evolução, um mecanismo de progresso, certo? Então, quando eles colocam aqui, nesse item 25 do capítulo 4, eles colocam assim, ó, que é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então aqui eles estão colocando que Deus nos confiou algumas tarefas que nos cabem cumprir enquanto estamos aqui no plano material, certo? E é também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Como é que a gente desenvolve a inteligência de forma mais eficiente? Quando nós nos deparamos com dificuldades. Quando nós estamos diante de um problema, nós acionamos a inteligência para poder superar. Então, a encarnação, ela tem também essa finalidade. Ela não só é um meio, um mecanismo de evolução e de progresso, porque ela nos coloca também na questão emocional, vamos pensar assim, ela te coloca em contato com criaturas com quem você precisa se reajustar, com criaturas que você já teve contato em outras existências e que você sente que tem afinidade. Então, esse contato com as pessoas te dá uma maturidade espiritual, te desenvolve essa inteligência emocional que nós precisamos tanto para sermos espíritos mais evoluídos, certo? Ela também nos coloca em contato com essas tarefas que nós assumimos antes da encarnação, que são tarefas, às vezes, que não são grandes missões, nós não somos grandes missionários, mas são tarefas que são importantes, porque Deus age para as criaturas através das próprias criaturas. Isso, Cília, também reencarnar a oportunidade de espiar, reparar e progredir. Exatamente. Uma das funções também da reencarnação é a expiação, certo? Mas quando nós falamos, por exemplo, da importância de perdoar as criaturas, veja, perdoar pura e simplesmente é uma parte do processo, tá? Você precisa perdoar, mas você também precisa reparar o erro. Então, você precisa reparar através de oferecer o perdão e aceitar o perdão. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu perdoo todo mundo, beleza. Mas quando a pessoa te oferece a oportunidade de perdão, você não aceita. E aí é orgulho. Então, a encarnação, ela é um mecanismo fundamental para que nós vençamos essas amarras, os melindres, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tá? Então, ela é fundamental para isso. Aqui eles dizem também que Deus dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, que é a história dos simples e ignorantes, né? As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então, veja, nós temos o livre-arbítrio, certo? O livre-arbítrio, ele nos garante que nós temos direito de errar, temos, mas o erro, ele é uma amarra que vai nos prender, vai nos impedir de seguir, de prosseguir, de evoluir. Então, quando nós começamos a aprender com os erros, e é nas encarnações que se faz isso, tá? Porque veja bem, você quando desencarna, você chega no plano espiritual, mesmo que a pessoa passe uma vida achando que não tá errando, mas você chega no plano espiritual, olha para trás e você pensa assim, puxa vida, olha só, ali eu poderia ter feito diferente, ali eu poderia ter segurado um pouquinho mais, ali eu errei aqui, errei ali, e algumas vezes nós olhamos e vemos que cometemos erros que foram gigantescos. E esses erros são os que nos impelem a pedir, a implorar para que nos concedam novas oportunidades de encarnação. E aí nessas oportunidades, claro,
qual é o problema aí? É que a mente não lembra, né? O cérebro que é físico, que é dessa encarnação, ele não lembra que nós fizemos, ele lembra dos erros dessa vida. Se bem que se a gente consertar os erros dessa vida, já tá bom, hein? Já tá de bom tamanho. Porque para consertar os dessa vida, a gente precisa aprender a dominar as nossas más tendências, o nosso orgulho, né? O nosso egocentrismo, né? Então a gente precisa dominar. Se a gente conseguir isso, olha, eu acredito que 50% da fatura já está liquidada. Mas nós precisamos, muitas vezes, vendo que as situações pelas quais nós estamos passando não se justifica nessa vida, nós temos que pensar na hipótese de vidas anteriores, tá? Tem um livro que eu gosto sempre de recomendar para as pessoas que leiam, que é o livro do Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ele descreve 17 encarnações, tá, desse espírito em 1500 anos. Então, antes que vocês perguntem, eu tenho esse livro para emprestar. Já nem sei mais onde é que anda, mas eu sei que eu tenho. E nesse livro, ele conta a importância das encarnações na vida desse espírito, né, obviamente, mas que serve de lição para todo mundo. Ele começa essas encarnações como um general, um cara que tem muito articulado, muito esperto, mas é daquele que não vai para frente de batalha, ele manda os caras para morrer e ele fica lá observando, né? E ele é um cara extremamente orgulhoso, ele é um cara endurecido e através dessas encarnações ele vai se transformando. Não vou contar para não dar spoiler, porque senão, né, vocês não vão nem querer ler. Mas uma coisa importante que tem no capítulo 20 desse livro do Eustáquio tá, Cília, vamos fazer vamos fazer o livro rodar. Então, uma das informações importantíssimas que tem nesse livro é os tipos de encarnação, tá? E que a gente vê assim, que é um material de estudo fantástico. Eles narram ali que existe basicamente 3 tipos de encarnação. Existe o que eles chamam de encarnação alternativa e a encarnação estratégica, certo? Então, como é que eles fazem essas encarnações funcionarem? Vejam bem, quando uma pessoa tem muitos erros, quando a pessoa carrega muito, isso, Carbar Schutel é o nome do, seu José Francisco Fernandes, que é emprestado, o livro é dele, ele nunca leu, tá? Vou te entregar. Bom, quando as pessoas têm muitos débitos, tá? Para resgatar, né? Já que uma dos propósitos da encarnação é resgatar esses débitos, a pessoa muitas vezes não vai conseguir resgatar todos eles numa única encarnação. É onde entra lá as parcelinhas lá, né? Os boletos. Então vejam bem, vamos pegar um espírito como foi um ditador, um grande sádico, uma criatura que tenha cometido muitos assassinatos. Uma pessoa dessa, é matematicamente impossível que essa criatura resgate tudo isso numa vida só. Ó, a Cris Okida tá dando aí o site, dando aí no chat o site para baixar o livro, hein? Valeu, Cris. Então, não tem como, é matematicamente impossível que a pessoa resgate tudo isso numa vida só, tá? Então, o que acontece? Isso tem que ser diluído em várias existências, tá? Então, essas existências são as existências alternativas. As encarnações alternativas, elas são aquelas que têm um número grande de expiações, ou seja, de sofrimento, de aflições, tá? Porque a pessoa tá num processo realmente de expurgo. Então, às vezes a gente pensa assim, pá, por que será que tem pessoas que parece que nasceram para sofrer, parece que a vida dela é sofrimento, sofrimento, sofrimento? Porque provavelmente estão numa encarnação dessas, tá? Numa encarnação onde as pessoas estão ali para resgatar realmente os débitos, tá? Não quero ser cruel.
Tem como a pessoa não resgatar no sofrimento? Tem. Ela tem que ir, se não vai pelo caminho do amor, vai pela dor. Então você quer desviar da dor? Envereda pelo caminho do amor. Já falamos sobre isso. Dor é aflição. Dor, de acordo com o evangelho, é aflição, qualquer dor. E amor é qualquer trabalho no bem. Então, quando você envereda pelo caminho do amor, você desvia do caminho da dor. Então, não é obrigado a resgatar só através do sofrimento. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Então, quando elas começam, tá, a passar pelo sofrimento, elas enveredam pelo caminho do reclamação, tá, e resmunga muito, não gosta de mim, Deus me esqueceu e aquilo tudo. E começa a olhar só para si mesmo, para o seu próprio sofrimento, a vitimização, aquela situação toda, e esquece que existe um caminho, existe um escape para aquilo, tá? Então, essa que é a questão. Mas a maioria das pessoas não tem esse discernimento. Então, fica realmente naquelas encarnações, tá? Alternativas. Então, veja bem, se você passa por uma encarnação alternativa, tá? E você consegue resgatar essa parcela de débitos, certo? E você consegue sair bem, tá? Você entra depois numa outra encarnação alternativa com conhecimento que já vai te dar um traquejo, entendeu? Se você por essa encarnação alternativa e você agiu de uma forma correta e você acabou criando ainda mais débitos, olha só, é uma roda da qual tu não sai, que é a tal da roda do karma, entendeu? Que os hindus falam, a roda do karma, tu não sai daquilo. Quando tu sai daquilo ali, tu consegue compreender, tu sai da roda do karma e tu entra na roda do dharma, que é o caminho da iluminação. Na verdade, tá todo mundo falando das mesmas coisas, dando nomes diferentes, né? Bom, tendo sucesso numa encarnação ou em encarnações alternativas, o que acontece? Você entra numa encarnação estratégica, certo? Nessa encarnação, o número de provas, tá? São testes, e número de aflições, elas se equilibram. Vocês devem estar pensando assim, ó, onde é que estou agora? Em qual delas estou agora, né? A gente se pergunta todo dia. Então, nesse tipo de encarnação, há um equilíbrio das forças. Você tem uma parcela de provas e você tem uma parcela de débitos ainda. Se você conseguir transformar esses débitos em benefício para as criaturas, se você conseguir converter a dor em amor, você vai desequilibrando essa balança no sentido das benesses, das coisas boas, entendeu? Tem como fazer, por quê? Porque pro plano espiritual, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Eles não lucram nada com o nosso sofrimento. Deus não ganha nada com o nosso sofrimento. Então, para ele, é muito mais importante ter entre nós aqui no plano terreno, ter servidores, trabalhadores, do que sofredores. Deus não vai ganhar nada, Deus não vai ficar mais rico, mais bonito, mais inteligente, até porque ele não precisa nada disso. Ele é perfeição. Então, todos esses mecanismos é para nos aperfeiçoar. Então, se isso estiver nos aperfeiçoando, já está de bom tamanho. Vejam só, quando a gente consegue, numa encarnação, tá, estratégica, a gente consegue ser bem-sucedido, o bem-sucedido nós vamos colocar assim, ó. Existe, por exemplo, ali no Evangelho, que a gente pensa assim, o que é ser bem-sucedido aqui no plano físico? Tá? Ser bem-sucedido não é ficar rico, não é ficar famoso, não é... Ser bem-sucedido é atingir aquele patamar de perfeição que Jesus, que é retribuir o mal com o bem, né? Fazer para o outro o que eu gostaria que me fizesse, orar pelos que nos perseguem, nos caluniam. Tá ali, patamar da perfeição. Por quê? Porque eles não vão ficar nos pedindo coisas que nós não temos força para alcançar.
Eles sabem que se nos pedirem algo que estiver acima das nossas forças, nós não vamos suportar e vamos acabar cometendo mais erros. Não se coloca em ombros fracos um fardo pesado, um fardo que não se consegue carregar. Então, se a gente for parar para analisar, o que Jesus e o plano espiritual nos pede é até bem pouco, tá? E a gente aqui reclama demais. Mas uma vez que nós sejamos bem-sucedidos nesta encarnação estratégica, nós partimos para uma encarnação chave. Bom, aí é que tá. A encarnação chave, ela se caracteriza pelo seguinte: você é colocado, depois eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o Eustáquio, tá? Você é colocado para reencarnar no cenário, dentro do cenário dos seus maiores erros. Se você está encarnado, você cometeu muitos erros no Brasil. Tem pouca gente cometendo erro aqui no Brasil agora, né? Mas enfim, essas criaturas, há uma possibilidade para que elas façam uma reencarnação, para que elas vivam uma reencarnação alternativa, que é aquela do resgate, fora daqui, em outro local, num outro cenário, onde elas precisam de distanciamento do objeto do erro, para que elas consigam se fortalecer e resgatar suas faltas de num outro cenário. Depois, à medida que elas vão realizando esse resgate, elas vão se aproximando, certo? E aí o que acontece? Quando chega na reencarnação chave, essa pessoa que estava afastada reencarna de novo no Brasil, que é o cenário dos seus erros, no meio dos seus antigos amigos, no meio das suas antigas tentações. Existe seja uma reencarnação extremamente difícil por essa gama de fatores que são realmente muito desafiadores, mas existe um atenuante. Numa encarnação chave, a quantidade de sofrimento é menor e a quantidade de provas é maior. Então veja só, alternativa, menos provas, mais aflições. A estratégica equilibra. E na chave, menos aflições e mais provas. Então você não vai passar por tantas dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades... Não. Mas você vai ter muita prova, muito teste. Então você vai estar em contato com as criaturas que são os teus desafios. Você já tá todo mundo de pulga atrás da orelha, né? Então você vai estar no cenário onde você vai ser colocado realmente à prova. E ali é que as suas reações estão sendo cuidadosamente estudadas pelo plano espiritual. Se você conseguir sair vencedor, veja que para o plano espiritual, vencer não é vencer o outro, é vencer a si mesmo, é vencer a você próprio, as suas dificuldades, as suas limitações. Se você conseguir sair vitorioso de uma encarnação chave, isso significa evolução espiritual. Você, quando reencarnar na próxima, você já se livra de tudo isso. Porque lição aprendida não precisa ser repetida. Isso é uma das poucas regras que são gerais realmente no plano espiritual. Lição aprendida não precisa ser repetida. Essas provas aqui, nós estamos passando por elas, muitos de nós estão em reencarnações chaves. Muitos. Então nós queremos passar, nós queremos sair vitoriosos. Muita gente tá, assim, eu acredito que a maioria que tá não sabe que está. A maioria não sabe que está. E é bom que a gente não saiba. O que eles fizeram com o Eustáquio lá naquele livro lá? O Eustáquio, ele era um espírito vinculado à colônia de Alvorada Nova, tá? Por isso que é Caibar Schutel que nos narra essa história, porque ele foi o fundador de Alvorada Nova, certo? Então Caibar Schutel é uma figura, um espírita famoso, tá? Que ele aqui no Brasil ele foi jornalista,
ele teve uma atuação no meio espírita muito importante, a colaboração dele foi fundamental para nós conhecermos a doutrina espírita como nós conhecemos hoje. Então, o Eustáquio, ele era um espírito tão endurecido que quando ele começou as encarnações, ele lá era um espírito que vivia lá na Europa. Então, quando ele foi começar as suas encarnações alternativas, ele foi encaminhado para reencarnar no Brasil. Só que o Brasil ainda não era Brasil, porque não havia sido descoberto. Então, ele foi colocado aqui para reencarnar no meio de uma. Eles pensaram assim, olha, nós vamos distanciá-lo dos espíritos que estão lá, que estão tanto no plano físico encarnados quanto no plano espiritual, que são os adversários dele, outros que são aliados dele, mas aliados no mal. Então nós vamos colocá-lo para reencarnar numa tribo, para viver de uma forma simples, de uma forma tranquila, e vamos observar. Bom, o que aconteceu? Pega um espírito de inteligência superior e coloca para encarnar numa tribo de índios. O que ele fez? Logo descobriu que ele não precisava ser cacique para mandar em ninguém. Bastava que ele fosse o pajé da tribo. Então, ele sendo pajé, ele era o conselheiro espiritual das pessoas. Ó, nem era malandro, né? Então, o que acontecia? Quando um cacique fazia uma coisa que ele não gostava, ele, a título de instrutor espiritual daquelas almas ali, ele mexia os pauzinhos, destituía o cacique e botava quem ele quisesse. Nada a ver com os dias de hoje, né? Então, veja bem, o que o plano espiritual começou a se preocupar com isso? É que no momento em que ele continuava exercendo esses desmandos, tá? Ele emanava ondas mentais, e a gente sabe que o pensamento, ele não tem limite, ele viaja muito mais rápido do que a luz em todas as direções. Então a preocupação deles era que ele iria enviar essas mensagens telepáticas que seriam captadas pelos adversários espirituais dele lá e pelos aliados espirituais também. E eles acabariam encontrando ele. Colocar aquela encarnação, o pouco que ele conseguiu evoluir, ele colocaria a perder. Então, vejam só como essas coisas são complicadas. Vejam como o plano espiritual, muitas vezes e sempre, muitas vezes não, o tempo todo, planeja, tá? Uma forma de que nós tenhamos uma encarnação segura, uma encarnação com todo um cenário, um local rodeado de criaturas que nos coloquem em condições de cumprir com as nossas tarefas, que tá exatamente como o Evangelho aqui está descrevendo, tá? E que a gente consiga desempenhar aquilo que nós nos comprometemos e concluir a encarnação de uma forma vitoriosa. Vitoriosa, vencer, né? Não é o outro. Então, toda essa articulação que o plano espiritual faz, toda essa programação, muita gente coloca a perder e depois culpa o plano espiritual, culpa a Deus, Jesus não vai com a minha cara, essa coisa toda. E esquecemos o quanto eles estão ali do nosso lado, nos intuindo, buscando. Muitas vezes nós entramos em embates que nos colocam em situações perigosíssimas diante do que nós podemos progredir espiritualmente. Quanto progresso espiritual nós já deixamos de alcançar porque nós quisemos ter a última palavra, porque nós quisemos sair vitoriosos da discussão, porque nós nos achamos que melhor do que o outro, porque a gente não podia sair por baixo. Então, temos que pensar nisso, que existe, nós não somos sozinhos aqui. Ninguém foi colocado para reencarnar, assim, toma, vai, tomou um pescoção e foi. Não, todas as encarnações são cuidadosamente planejadas, são amorosamente programadas. Não tem ninguém na nossa vida que não deve estar ali. Tanto de aliados, oi Jefferson, seja bem-vindo, tanto dos aliados quanto dos opositores também. Porque a gente esquece, eu sempre falo nisso, porque nós temos que dar valor a esse planejamento.
os adversários, os perseguidores que estão próximos a nós, são aqueles que nós conseguimos, que o plano espiritual imaginou. Esse ele consegue lidar. Com esse ele consegue lidar. Quando chega o momento de, sabe, do reajuste, a pessoa vai conseguir ficar, sabe, centrada, não vai se perder, vai sair legal, vai sair na categoria. E na maioria das vezes não é o que acontece. Porque nós deixamos que o orgulho fale mais alto, né? Nós deixamos que a nossa vaidade se sobreponha ao nosso bom senso. Então, é fundamental que nós entendamos que existe todo um planejamento por trás de nós. Que o plano espiritual está ali nos sustentando, nos amparando. E se nós não contribuirmos com esse trabalho que eles estão fazendo, que eles estão realizando, nós vamos perder grandemente. Só quem perde somos nós. A encarnação é misericórdia divina, gente. Aqui nesse texto, para concluir, que nós já fizemos meia hora, tem o seguinte: aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Oi, Simone. Eles estão na duração da encarnação. Não quer dizer que você vai morrer cedo, calma. Significa que nós estaremos nos planos materiais enquanto nós estivermos necessitando dessas lições. À medida que nós formos progredindo, nós vamos merecendo reencarnar em planos cada vez menos materiais. E podemos, inclusive, transpor. Nós não vamos, assim, passar, por exemplo, de mundo de provas e expiações para um mundo feliz celestial. Não, nós temos que passar pelas etapas. Mas nós podemos já entender que de cada tipo de mundo, tá, existem várias graduações. E nós podemos sim pular algumas graduações desse mesmo tipo de mundo, certo? Então nós não precisamos nos deter tanto tempo em planos de aflição, em planos de resgate. Nós podemos transpor esses degraus aqui, que é o que o Evangelho nos assegura. Então, de quem depende isso? De cada um de nós. O que é que nos impede? Nada, né? Nós é que somos os donos do nosso destino. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós é que temos o controle da nossa vida, das rédeas da nossa vida na nossa mão. A nossa vida, a nossa encarnação e as nossas próximas encarnações serão aquilo que nós quisermos que elas sejam. Se nós quisermos nos deter nos mundos inferiores por muito tempo, ninguém vai nos impedir. Nós vamos continuar. Agora, o planeta Terra está em fase de regeneração. Está dado para mundo de regeneração. Então, daqui para frente, as criaturas que desencarnarem só reencarnarão aqui novamente se tiver o perfil da regeneração. Ou seja, aqueles que estiverem dispostos a trabalhar pelo seu reajuste moral. Aqueles que não quiserem terão seus direitos resguardados, mas não mais aqui. Terão que reencarnar num outro plano, que pode ser de provas e expiações, igual a Terra, pode ser pior do que a Terra, ou pode ser um mundo primitivo, onde não tem invenções. Mas nós agora estamos recebendo um chamado para que nós renovemos, para que nós comecemos a reprogramar o nosso nível de consciência. O corpo não interessa. O corpo é físico, é da matéria. O que interessa é isso aqui. O planejamento mental, é o planejamento moral, é a forma como nós vamos conduzir o nosso pensamento, que é a chave de tudo. O pensamento é o que comanda o que nós falamos, o que nós sentimos, como nós agimos. Essa é a reprogramação. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido.
Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Que essas bênçãos que agora se derramam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que elas alcancem todas aquelas pessoas que nesse momento a nossa mente consegue atingir, num grande pulso magnético, salutar e benevolente. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos amam e nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que não nos amam e nos perseguem. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e sejam bem-vindos vocês que hoje vieram pela primeira vez.